Eu sou minoria no Supremo hoje. Na verdade, o ativismo pouco existe. E aí o Supremo tem esses dois caminhos. Pode ir por esse caminho de inovação institucional, tá? De algum modo que haja um entendimento. Essa fala do Flávio Dino é uma aberração jurídica e constitucional, é inacreditável. Neste desgoverno do consórcio PT e STF, temos uma notícia ruim num dia e no outro também. Trata-se do mandato mais sombrio e inútil da história da República. Mas Luiz Ernesto Lacombe, Rodrigo Constantino, que comemorou seu aniversário no 4 de julho, e a nossa diva da informação, Ana Paula Henkel, analisaram com todo cuidado e precisão mais um absurdo dos ministros do Supremo que passaram por cima do Executivo e Legislativo. Confira comigo esse vídeo. O Gilmar Palusa, 150 autoridades do Brasil foram a Portugal, muitas delas com o dinheiro nosso, dos pagadores de impostos, para falar na Europa sobre o Brasil. A Câmara dos Deputados vai arcar com os gastos de 30 dos 44 deputados que compareceram ao Fórum Jurídico de Lisboa, promovido pelo ministro Gilmar Mendes. O Senado tinha falado que teria que bancar a viagem de 6 senadores. E as despesas incluem hospedagem e deslocamento. Em entrevista ao site Migalhas, o ministro André Mendonça afirmou que o STF invadiu a prerrogativa do Legislativo ao julgar o Marco Civil da internet. Eu sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de políticas públicas, com um âmbito de discricionariedade, que deve ser a discricionariedade administrativa, e adentrando-se numa discricionariedade na esfera judicial. Então tem uma posição diferente hoje em alguns julgados, não é sem razão que eu tenho sido vencido em alguns julgados, onde eu entendo que caberia a outros poderes, por definições prévias por parte da própria Constituição, estar atuando e não o Supremo ou o Judiciário. Caso recente do Marco Civil da Internet. O ministro Alexandre de Moraes rebateu as críticas à Suprema Corte e afirmou que o ativismo judicial pouco existe. Na verdade, o ativismo pouco existe. Isso é algo que se faz, essa crítica, quando as pessoas discordam da decisão tomada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é um ramo em que ele precisa de provocação para atuar. Uma vez que ele é provocado, ele deve decidir. Então, eu diria que as pessoas confundem, como eu disse aqui na palestra, as pessoas confundem ativismo com o regular exercício das competências constitucionais. A Constituição deu ao Poder Judiciário essa missão de decidir os conflitos uma vez provocado. Em sendo provocado, deve decidir. E confundem, às vezes, autocontenção com prevaricação e covardia. Bom, vou começar com a Ana. Ana, antes desse Fórum Jurídico de Lisboa, André Mendonça também lá, né? Uma farra danada em Lisboa, coisa mais terceiro mundo, meu Deus do céu. E na Universidade de Coimbra, Alexandre de Moraes disse que o século XXI é o século do judiciário. O Gilmar Mendes falou de novo no tal semipresidencialismo, falaram no STF como poder moderador, que a nossa Constituição, pelo menos essa de 88, ela não prevê. É um show de horrores. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui alguns superchats da turma, todo mundo muito revoltado com o que se vê nesse Fórum Jurídico de Lisboa. Não falha, todo ano tem essa porcaria, todo ano tem porcaria sendo dita. Bom, primeiro o Alexandre de Moraes explica demais, né? Quando você tem que explicar demais o tempo todo, inclusive ele mostrou imagens do 8 de janeiro, disse que isso não pode, que as redes sociais mostrando as imagens, que aquilo instigou mais ainda as pessoas a partirem para a violência. Então, está proibido fazer jornalismo. Se alguém está com o celular na mão, hoje que o celular, todo mundo é um cameraman, uma camera woman. Você está ali diante de uma coisa, você vai ligar o celular. Inclusive, teve um influencer, né, que começou a transmitir ali do YouTube, perdoe, me esqueci o nome dele, não sei se é William, o nosso querido Binha vai se lembrar, que agora foi condenado, 14 anos, porque estava ali transmitindo nas redes sociais dele, nas plataformas digitais dele.
Então, acabou o jornalismo, ninguém vai poder transmitir mais nada. Hoje, as redes sociais, elas são, as plataformas digitais, como aqui o YouTube, elas são exatamente a praça pública. As pessoas não acreditam mais na Globo, nas grandes, na velha e carcomida imprensa. Todo mundo já entendeu que ali ali vive narrativas, muitas vezes fundadas, né, nos dois sentidos, por dinheiro público, às vezes. Então, está proibido fazer jornalismo. Agora, sobre o André Mendonça, Lacombe, eu tinha torcido o nariz também para a presença dele ali. Mas depois do discurso dele, eu mudei de ideia. Eu falei, eu acho que é bom. Eu acho que foi boa a presença dele ali, porque ele foi totalmente no sentido oposto do uníssono que estava ali. Nós precisamos defender a democracia, o Brasil isso, o Brasil aquilo. E aí você corta para o André Mendonça na palestra dele, ele dizendo: estamos com poderes demais, estamos interferindo em outros poderes. Eu estou assistindo uma série agora, já uma dica cultural aqui no meio do nosso programa, uma série que chama The Americans, que, na verdade, na época da Guerra Fria, anos 80, e 2 espiões da KGB que foram enviados para a América para viver como americanos, falar como americanos, ter filhos americanos e ter uma vida americana, mas eles, na verdade, eram espiões da KGB. E o FBI e a CIA fazendo a mesma coisa numa época onde a espionagem dominava o tabuleiro da geopolítica. E eu acabei enxergando o André Mendonça, não que ele tenha feito isso, mas como um ponto importante para a gente lá dentro, porque se não fosse o André Mendonça ali, ia ficar todo mundo batendo palma para essa loucura que eles estão vivendo de achar que estão defendendo a democracia, de achar que estão defendendo a Constituição. Então eu acabei assim mudando de opinião. Que bom que tem uma voz dissidente ali para falar, olha, não é bem assim. Eu não gosto da ideia de participar de um evento tão esdrúxulo como esse, mas e o André Mendonça poderia ter também um comportamento um pouco mais incisivo na corte, né, no plenário. Está lá, faz um discurso, tudo bem, faz um discurso rebatendo tudo que está sendo dito, mas na corte ainda acho que ele fala pouco. Começou agora há pouco tempo, começou a falar um pouquinho mais. Eu vou ser o voto de Minerva, então, porque eu entendo os pontos da Ana. Ela estava do nosso lado também, mudou. Mas eu concordo que, diante de um evento desse, só há uma coisa nobre a ser feita: não comparecer, não alimentar. Eu entendo que não existe vácuo, então é bom que leve talvez uma mensagem dissidente, mas você acaba reforçando e dando legitimidade a algo que é um circo. Deixa a Globo, a Folha e o Estadão falarem do evento e eles reproduzirem as mentiras típicas de psicopata, como a do Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu, como mente, né? Como mente. Então, eu acho que não adianta aí. Esse evento ele representa a promiscuidade oligárquica do Brasil. É uma promiscuidade oligárquica. E, de novo, né, quem foi e foi ovacionado, e aí a gente pode trazer esse dilema também, deveria ter ido, faz um discurso meio contemporizador demais, até porque não tem coragem, se recusa a criticar o estado de exceção do Brasil, foi o governador Tarcísio. Eu não gosto de ficar criticando ele, é um bom governador, esperança para muita gente, mas ele foi e foi ovacionado. Isso me remete a algo de candidato do sistema, até porque o Centrão está tentando empurrar Ciro Nogueira como vice. Imagina uma chapa apoiada pelo Kassab, o Tarcísio candidato a presidente com o Ciro Nogueira vice. E alguém vai ter esperança de mudar alguma coisa para valer na situação que o Brasil vive hoje? Vai ter um choquezinho de gestão, vamos ter mais iluminação e uma privatização ali. Não é disso que o Brasil está precisando. O Brasil está vivendo uma ditadura. Olha o Alexandre de Moraes com a arrogância e a mitomania dele, dizendo que é o século do judiciário e que não há ativismo. O cara que vai atrás de gente que esbarra nele no aeroporto de Roma. O cara que fala um negócio no bar. E fora, o Felipe Martins não pode dar entrevista. Então, que provocação foi essa que existiu aí dentro da Constituição? Nenhuma. O cara é um ditador. Ele age como um imperador absolutista. Então, de novo, né? Esse evento representa tudo que há de ruim. Eu espero que o Chega e o André Ventura consigam investigar mais a fundo isso. O Gilmar Palusa, o Gilmar Mendes, né? Com todos os seus negócios, ele já disse que absorveu até o nome mesmo, Gilmar Palusa, e não tem medo porque tem transparência.
Vamos ver. O Alexandre de Moraes é muito contraditório, né? O cara fala que ativismo judicial pouco existe, mas num discurso anterior ele diz que o século XXI é do judiciário. Ou uma coisa ou outra, não dá para ter as duas, né? E falando em combate a tiranos, né, que esse trecho que a Ana selecionou aí trata disso, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, sempre ele, determinou na sexta-feira a suspensão dos atos do governo Lula e do Congresso sobre o IOF e convocou uma audiência de conciliação entre os poderes. Eu entrevistei o Jeffrey Schickini durante a semana e ele falou: nunca houve, é inédita, nunca houve uma audiência de conciliação num caso assim, isso não existe, não há previsão para isso. E o Alexandre de Moraes criticou o que ele chamou de discursos vazios de autocontenção e disse que o STF não pode se omitir diante dos conflitos entre os poderes. Aí, de novo, durante o Gilmar Palusa, o ministro Flávio Dino disse que a política entrou em colapso e defendeu a atuação do STF como mediador. Plano, essa conciliação, essa negociação, esse diálogo deve ser conduzido pela política. Na medida em que a política entra em colapso, em curto-circuito, em todos os países do mundo, isso se transforma numa busca de que o terceiro poder, de algum modo, arbitre. E aí o Supremo tem esses dois caminhos. Ou ele pode simplesmente decidir à luz, entre aspas, da letra fria da Constituição, ou ele pode, por esse caminho de inovação institucional, chamar à mesa os poderes políticos e tentar, de algum modo, que haja um entendimento. Porém, creio que não basta que ele seja acerca de uma única questão, porque o tema geral da responsabilidade fiscal transcende esse conflito concreto. Determinado setor social tem que pagar a conta, ou determinado poder tem que pagar a conta. E isso conduz a impasses. Então, eu imagino que na impossibilidade da política resolver, o Supremo, quem sabe, consiga, de algum modo, encaminhar algo que seja justo, socialmente justo. O Costa pode fazer daqui a pouquinho uma análise sobre a questão tributária, né? Porque o IOF é um imposto regulatório e não arrecadatório, né? Por isso o Congresso derrubou o aumento, porque disse: o governo está dizendo que precisa de tanto, está transformando um imposto regulatório em arrecadatório, isso não pode. E o Alexandre de Moraes, Ana, depois eu passo para o Consta, o Alexandre de Moraes estava ali jogando, né, o Congresso, o Legislativo e o Executivo, o Legislativo foi lá, ganhou, o Alexandre de Moraes foi lá, pegou a bola, não, vamos reunir aqui, vamos combinar um resultado aqui, entendeu? Em vez de jogar, vamos combinar um resultado. Foi mais ou menos isso, né? Não, e tem outra, essa fala do Flávio Dino é uma aberração jurídica e constitucional, é inacreditável. Antonin Scalia se revira no túmulo. Aliás, o Barroso também acredita muito nessa Constituição sendo um organismo vivo, vai mudando de acordo com a sociedade. Não existe isso. Scalia é um grande juiz aqui da Suprema Corte Americana, respeitado por, né, ambos os lados. Ele dizia que a Constituição é uma letra fria num documento frio, não vai mudando de acordo com os anseios da sociedade. Se a sociedade tem algum anseio, algum desejo de mudança, que isso seja feito através do Congresso, através dos legisladores e não da Suprema Corte. Então, ele falar, primeiro, quando a política entra em colapso, nós vamos entrar. Ninguém chamou o Supremo para ajudar. Esse acordo que o Alexandre de Moraes está falando é o que aconteceu. O Executivo assina uma coisa, o Legislativo, como ferramenta de freios e contrapesos, e fala: não é bem assim, nós vamos reverter isso. Acontece isso aqui nos Estados Unidos também. É assim que funciona a política não está em colapso. Isso é, na verdade, uma política saudável, um sistema de freios e contrapesos funcionando. Não tem nada de colapso. Aí ele parte para a expressão que dá arrepios, né? Inovação constitucional. O que é isso, minha gente? Inovação constitucional, ministro Flávio Dino, acontece no Congresso. Os legisladores que têm que apreciar inovações constitucionais ou institucionais. É ali, na Casa do Povo, através das leis sendo discutidas, debatidas e feitas. Não é o Supremo.
Portanto, Lacombe, tudo errado, tudo errado. Infelizmente, o Augusto, que, né, deveria estar aqui com a gente hoje, ele que assistiu a política brasileira durante tantos anos, são tantas décadas, assim como o nosso outro mestre, Alexandre Garcia, os dois falam: nunca vi isso no Supremo Tribunal Federal, nunca vi. Ou seja, e a gente vai desistir agora, diante dessa barbárie que nem homens como o Alexandre Garcia e o Augusto Nunes viram? Não dá para a gente desistir, mas que é uma barbárie, é. Ele está confuso, né? O comunista está confuso. Ele foi, em poucos meses, ministro de governo federal, voltou para o legislativo e agora está no STF. Então, ele deve confundir a cabecinha comunista dele. É uma aberração. Eu adoraria concordar com uma coisa, né? Ninguém provocou, digamos assim. O Congresso sustou uma medida equivocada, inconstitucional, e ponto. O Alexandre de Moraes, o Lacombe usou uma boa metáfora, pegou a bola, arredondou para servir de puxadinho e tapetão para o Lula. Na verdade, foi isso. Agora, e a postura do Hugo Mota? Que elogiou a Executivo e Legislativo. Os dois elogiaram. O Lula também. Então, de novo, né? Com essa elite que nós temos, com esse Congresso frouxo, conivente que nós temos, é difícil imaginar algum freio e algum contrapeso a essa visão neoconstitucionalista desses ativistas que dizem que não existe ativismo. Esse é que é o problema. Depois de assistir a essa análise cirúrgica de Lacombe, Constantino e Ana Paula Henkel, fica claro que estamos diante de um momento gravíssimo da nossa história. O que deveria ser uma convivência harmônica entre os poderes virou uma verdadeira usurpação do Supremo, que ignora o Executivo e atropela o Legislativo, como se o país tivesse apenas um único poder, o deles. Esse desgoverno formado por essa aliança obscura entre PT e STF tem empilhado decisões autoritárias dia após dia, mergulhando o Brasil em um dos mandatos mais inúteis e autoritários da história republicana. Mas é justamente por isso que precisamos reagir, questionar e manter a consciência crítica, e você faz parte disso. Então me diz aí nos comentários, você acha que o STF está agindo como um poder moderador? Ou como um poder absoluto? Deixa sua opinião, o seu gostei se concorda, e até o não gostei se discordar. O importante é a sua participação. E não esquece de se inscrever aqui no canal. O YouTube tem removido nossos inscritos sem aviso, tentando calar quem ousa pensar diferente. Sua inscrição fortalece esse espaço de liberdade e luta contra estes tempos sombrios. O sistema da esquerda e o judiciário quer ganhar a gente no cansaço, mas desistir não é uma opção e, além do mais, nós somos maiores do que isso que está aí no poder. Eu sou o Vitor Moreira, seu amigo do canal Endireitei. Seguiremos firmes, porque o Brasil merece a verdade. Tenha uma boa semana. Tchau!